Feche os olhos por um instante e imagine-se em uma época distante. Não há luz elétrica, apenas o tremular vacilante das tochas e das velas. As ruas estreitas de pedra são tomadas por pessoas vestidas com roupas pesadas, adornadas de tecidos rústicos, algumas bordadas em ouro, outras carregadas de símbolos que parecem ter saído de um livro antigo. Hoje é dia de casamento, mas não espere encontrar o clima romântico que conhecemos nas festas modernas. No passado, os casamentos eram verdadeiros espetáculos sociais, onde a alegria caminhava lado a lado com o medo, a superstição e, muitas vezes, a bizarrice. As pessoas acreditavam que o casamento não era apenas a união de dois corações, mas a fusão de duas famílias, de duas linhagens e, por vezes, de dois destinos. Esse peso quase místico fazia com que a cerimônia fosse cercada de rituais para atrair sorte e, sobretudo, afastar qualquer presença maligna. Afinal, acreditava-se que naquele dia os portões entre o mundo dos vivos e o dos espíritos se abriam mais facilmente. Para alguns, o casamento era o momento em que forças invisíveis tentavam interferir na vida dos noivos, seja para amaldiçoá-los, seja para testá-los. As festas, que podiam durar dias inteiros, eram cheias de sinais e símbolos. Imagine o cortejo chegando até a casa, onde aconteceria a cerimônia. As pessoas não caminhavam apenas para prestigiar, mas sim para proteger o casal. Muitos batiam panelas, gritavam frases estranhas ou carregavam amuletos. Você poderia pensar que era uma forma de celebrar em voz alta, mas na verdade, tratava-se de um ritual para espantar os maus espíritos que, segundo as crenças, rondavam ansiosos para atrapalhar a união. O casamento, na visão antiga, era quase um sacrifício. A noiva deixava para trás sua família, seu lar e muitas vezes sua identidade, tornando-se parte da vida de outro homem, de outra casa, de outro destino. Essa passagem não era vista de forma simples. Havia quem acreditasse que a noiva precisava ser protegida, porque, ao atravessar essa fronteira, ficava vulnerável às forças ocultas. Por isso, em muitos lugares, era comum que ela fosse escondida sob véus pesados, tecidos tão espessos que dificultavam até a respiração. O objetivo não era apenas ornamento, mas disfarce. Quanto mais oculta a noiva estivesse, menos chance haveria de que os espíritos invejosos a reconhecessem e a atacassem. E enquanto tudo isso acontecia, os convidados observavam com um misto de fascínio e receio. Estavam ali para festejar, sim, mas também para testemunhar algo que beirava o sobrenatural. O casamento não era um ato privado, era público, grandioso, e quanto mais gente participasse, maior seria a força para afastar as desgraças. Havia uma crença curiosa de que os olhares coletivos funcionavam como uma barreira protetora. Cada pessoa presente emprestava um pouco de sua energia para blindar os noivos. É por isso que alguns casamentos antigos juntavam multidões, ainda que boa parte dos convidados mal conhecesse o casal. Mas o aspecto sombrio não parava por aí. As próprias famílias encaravam o casamento como uma negociação, quase como se fosse um contrato selado não apenas diante de testemunhas humanas, mas também diante de entidades invisíveis. Era comum que sacerdotes, xamãs ou figuras religiosas fossem chamados não só para conduzir a cerimônia, mas para invocar bênçãos e afastar maldições. Muitos usavam palavras em línguas antigas, incompreensíveis para a maioria, o que aumentava a sensação de mistério. Os convidados, em silêncio, apenas acompanhavam o som das vozes ecoando, sentindo no ar o peso de algo que parecia maior do que eles. E havia momentos em que o casamento ganhava um ar quase de julgamento. Se algo desse errado, uma vela que apagasse sozinha, um animal que uivasse próximo ao local, um copo que se quebrasse, todos interpretavam como sinal de mau presságio. Era como se o universo estivesse avisando que aquela união não deveria acontecer. Imagine a tensão no ar. O coração da noiva acelerando, os familiares trocando olhares preocupados, os cochichos correndo entre os convidados. Pequenos detalhes podiam transformar uma festa em um prenúncio de tragédia. Não raro, surgiam histórias de casamentos interrompidos por sinais inexplicáveis. Há relatos de noivos que desapareceram antes de chegar ao altar, de tempestades súbitas que arruinaram banquetes inteiros, e até de noivas que desmaiaram repetidamente, como se fossem possuídas por alguma força contrária. Essas narrativas atravessaram gerações, e mesmo hoje ainda ecoam em livros antigos e contos populares.
A ideia de espetáculo sombrio também se revelava nos banquetes. Imagine mesas fartas, cheias de carnes assadas, pães, frutas e bebidas fortes. Mas havia sempre o medo de que algo fosse envenenado. Afinal, casamentos também eram palco de disputas de poder, e um inimigo disfarçado de convidado poderia muito bem aproveitar o momento para se livrar de um rival. Por isso, em algumas culturas, era comum que o noivo e a noiva não fossem os primeiros a provar da comida. Alguém, geralmente um servo, ou até um convidado menos importante, tinha a missão de comer antes, como uma espécie de provador. Se nada acontecesse, o banquete seguia. Mas pense no clima de tensão que pairava sobre cada prato servido, cada cálice levantado, e assim, entre véus pesados, gritos para espantar espíritos, banquetes suspeitos e cerimônias carregadas de símbolos, o casamento se transformava em um evento que misturava festa e medo, celebração e superstição. Os noivos, que deveriam ser o centro da alegria, muitas vezes estavam exaustos, tensos, tomados pela responsabilidade de não apenas agradar suas famílias, mas também apaziguar forças invisíveis. Aos olhos de quem vive hoje, tudo isso pode soar estranho, até bizarro. Mas naquela época, era a ordem natural das coisas. Casar-se não era apenas um ato humano, mas um pacto com o destino. E como todo pacto, vinha cercado de rituais, sacrifícios e segredos. E enquanto os convidados dançavam, riam e bebiam, no fundo de seus corações, carregavam sempre a mesma pergunta: aquela união traria bênçãos ou maldições? Imagine que a cerimônia já terminou. Os noivos foram apresentados, as palavras ditas pelos sacerdotes ecoaram como um feitiço, e agora chega o momento que todos esperavam: o banquete. Hoje, um casamento pode ter mesas refinadas, doces organizados em fileiras delicadas, pratos preparados por chefes renomados. Mas, nos tempos antigos, o banquete de casamento era mais do que uma refeição. Era um espetáculo, um símbolo de poder, e também um palco de segredos perigosos. Os convidados se reuniam em grandes salões ou em pátios iluminados por tochas. O cheiro da carne assada se misturava ao do vinho forte, criando uma atmosfera quase embriagante. Mas por trás daquela fartura, havia sempre uma sombra. Comer, naquele tempo, não era apenas satisfazer a fome. Era provar da abundância prometida pela união. E, ao mesmo tempo, era arriscar-se, pois nunca se sabia o que poderia estar escondido em cada prato. Os banquetes, em muitos lugares, eram conhecidos por sua extravagância. Havia pratos que hoje nos pareceriam repulsivos. Animais inteiros servidos com peles e penas. Comidas exóticas trazidas de terras distantes. Molhos preparados com ingredientes misteriosos. A exibição da mesa não era feita para agradar ao paladar, mas para impressionar. Mostrar abundância era mostrar poder. Quanto mais estranha e rara fosse a comida, mais prestígio tinha a família que oferecia a festa. E entre os convidados, o espanto era parte do espetáculo, mas junto com o fascínio vinha o medo. Histórias circulavam entre os povos de que banquetes de casamento podiam ser palco para traições. Uma taça envenenada, um prato contaminado. Quantas vidas poderiam ser destruídas em poucos minutos? Em algumas cortes medievais, havia até cargos específicos de provadores de comida. Pessoas escolhidas justamente para dar a primeira mordida e provar o vinho antes que o cálice fosse entregue ao noivo ou à noiva. A tensão pairava sobre cada gole. O silêncio que se seguia ao primeiro trago era mais revelador que 1000 palavras. Se o provador nada sentia, um suspiro coletivo percorria o salão. Só então a festa continuava. E havia ainda o excesso. Os banquetes eram construídos para durar horas, às vezes dias. Convidados se empanturravam até a exaustão, em uma celebração que mais parecia um desafio físico. Era comum que alguns passassem mal no meio da festa, desmaiando sobre as mesas, enquanto outros continuavam a comer, como se nada tivesse acontecido. O exagero era tão comum que se dizia que quem não resistisse ao banquete não estava preparado para resistir às responsabilidades do casamento. O vinho corria solto. Cantaros eram despejados sem descanso, e muitos acreditavam que quanto mais bêbado o convidado ficasse, mais alegria e fertilidade seriam derramadas sobre os noivos. Mas havia quem enxergasse nisso algo perigoso. Entre risos e cantorias,
Os olhos ficavam mais pesados e as palavras mais soltas. Segredos eram revelados, disputas antigas ressurgiam. Há relatos de banquetes que terminaram em brigas sangrentas, motivadas por ofensas que escaparam da boca de um convidado embriagado demais. E não era apenas a comida que escondia mistérios. Muitas vezes, certos pratos eram servidos de forma ritualística. Em algumas culturas, o primeiro pedaço de pão era guardado embaixo da cama dos noivos, como forma de garantir prosperidade. Em outras, o osso de um animal sacrificado era enterrado nos arredores da casa, para que os espíritos protetores zelassem pelo casal. Cada gesto à mesa tinha um significado oculto. Comer não era apenas alimentar-se, era participar de um pacto silencioso, um acordo simbólico que todos precisavam cumprir. O próprio ato de brindar carregava algo de sombrio. Levantar as taças, bater uma contra a outra e beber ao mesmo tempo tinha uma razão prática. Acreditava-se que, ao misturar algumas gotas de vinho entre as taças, todos estavam provando do mesmo líquido, afastando assim a possibilidade de envenenamento. O gesto, repetido por séculos, tornou-se um costume que ainda hoje preservamos, sem perceber suas origens obscuras. E como se não bastasse, havia os pratos preparados especialmente para os noivos. Muitas vezes eram comidas fortes, afrodisíacas, feitas para garantir a fertilidade. Mas imagine a pressão sobre eles. Comer diante de todos, sabendo que cada olhar esperava um sinal de aceitação. O menor gesto podia ser interpretado como mau presságio. Se o noivo recusava uma comida, diziam que ele rejeitava também as bênçãos do futuro. Se a noiva derramava vinho, acreditava-se que seria uma esposa desleixada, ou que derramaria lágrimas em excesso durante a vida. Entre os povos mais supersticiosos, até os restos do banquete tinham destino especial. Não podiam simplesmente ser jogados fora. Muitas vezes eram queimados, enterrados ou oferecidos aos deuses. Afinal, se sobrassem expostos, poderiam ser usados em feitiços contra os noivos. Imagina só, um pedaço de pão esquecido, usado como ingrediente em uma maldição. Era preciso cuidado até com as migalhas. E havia ainda um detalhe que deixa qualquer um inquieto. Em certas regiões, acreditava-se que os mortos participavam simbolicamente do banquete. Alguns lugares reservavam uma cadeira vazia na mesa. Colocavam um prato cheio, como se estivessem esperando um convidado invisível. Diziam que eram os ancestrais da família, que vinham para testemunhar e abençoar a união. Para outros, essa cadeira era temida, pois significava que a morte também rondava a festa, sempre à espreita. Imagine estar sentado ali, comendo e bebendo, e de repente dar de cara com uma cadeira vazia, um prato servido, mas ninguém ocupando o lugar. O silêncio que essa visão causava era profundo, como se todos esperassem que a qualquer momento algo se manifestasse. Esses banquetes, com seu excesso, seus rituais e seus perigos, mostram como o casamento antigo era uma experiência intensa, muito além da simples festa. Era uma mistura de abundância e medo, de celebração e tensão. Comer significava partilhar, mas também arriscar. Beber era brindar a vida, mas também desafiar a morte. E enquanto os músicos tocavam, as tochas queimavam e as gargalhadas ecoavam pelo ar pesado de fumaça e vinho, todos sabiam, em silêncio, que a qualquer momento um detalhe poderia transformar o banquete em tragédia. Um gole errado, um prato mal preparado, um olhar atravessado. A linha entre festa e desastre era fina como o fio de uma lâmina. E é por isso que muitos desses casamentos sobreviveram não apenas na memória, mas nas lendas. Porque mais do que celebrações, eram provações. Uma noite de fartura que podia facilmente se tornar uma noite de horrores. Imagine-se sentado em uma sala iluminada apenas pelo fogo de tochas e velas. O casamento aconteceu, o banquete está servido. Mas há uma sensação no ar que não se pode ignorar. É como se olhos invisíveis estivessem observando cada gesto, cada palavra, cada movimento dos noivos. Para os antigos, o casamento era muito mais do que a união de duas pessoas. Era um momento de transição, um rito de passagem. E todo rito de passagem, acreditava-se, atraía espíritos, forças ocultas e energias que poderiam tanto abençoar quanto amaldiçoar. Por isso, os casamentos antigos estavam repletos de superstições e rituais destinados a afastar aquilo que não se via. Pequenos gestos, palavras murmuradas, objetos aparentemente comuns, tudo tinha um propósito: proteger o casal. Hoje,
podem parecer exageros ou até bizarrices, mas na época eram vistos como absolutamente necessários. Afinal, quem ousaria arriscar a felicidade de uma vida inteira por não cumprir um simples costume? Um dos rituais mais comuns era o de fazer barulho. Panelas eram batidas, sinos tocados, gritos ecoavam nas ruas. Acreditava-se que o barulho afastava os maus espíritos, como se o som fosse capaz de romper a barreira entre os mundos e expulsar aquilo que tentasse se aproximar dos noivos. Até mesmo as palmas, as músicas e os cantos tinham esse objetivo oculto. O que para os convidados era diversão, para os mais velhos era defesa. E, em alguns lugares, acreditava-se que, se o barulho cessasse de repente, seria sinal de que algo ruim estava se infiltrando na festa. Outro detalhe curioso estava nas roupas da noiva. O véu, tão comum ainda hoje, tinha no passado um propósito mais sombrio. Não era apenas ornamento, mas proteção. Cobrir o rosto da noiva significava escondê-la dos olhos invejosos dos espíritos. Quanto mais longo e pesado fosse o véu, maior a barreira contra forças malignas. Alguns chegavam a borrifar ervas e líquidos aromáticos sobre o tecido, acreditando que o cheiro também ajudava a repelir o mal. Imagine a noiva caminhando, coberta até os pés, mal enxergando a frente, mas sustentando a esperança de que, assim, nada de ruim a alcançaria. O noivo, por sua vez, carregava amuletos escondidos nas roupas. Pequenos objetos de metal, pedras, ossos ou até dentes de animais eram costurados discretamente nas dobras de sua túnica. Cada amuleto tinha um significado: afastar doenças, trazer fertilidade, garantir a virilidade, espantar a morte. Muitos desses objetos eram entregues por parentes mais velhos, como se fossem heranças mágicas. E durante a festa, ninguém comentava abertamente sobre eles, mas todos sabiam que estavam ali, silenciosos, como guardiões invisíveis. As próprias alianças, hoje símbolo romântico, nasceram carregadas de superstição. O círculo, forma perfeita e sem fim, era considerado um escudo contra forças malignas. Colocar o anel no dedo anelar não era por acaso. Acreditava-se que ali passava uma veia ligada diretamente ao coração. Assim, o anel não era apenas símbolo de união, mas também uma corrente protetora, fechando o corpo contra influências externas. E não eram apenas os noivos que precisavam de proteção. Os convidados também tinham seus rituais. Muitos levavam pequenos ramos de plantas nas roupas, alecrim, arruda, louro, para espantar a inveja. Outros se benziam discretamente ao entrar no salão. Havia até aqueles que, antes de participar da festa, jogavam um punhado de sal nos próprios ombros, acreditando que o sal confundia os espíritos e os impedia de segui-los. O fogo tinha papel fundamental. Tochas eram mantidas acesas durante toda a cerimônia, e apagar uma chama sem querer era visto como mau sinal. O fogo representava a luz da vida, a chama do amor, mas acima de tudo, uma barreira contra a escuridão. Era comum também acender fogueiras ao redor da casa, criando uma espécie de círculo protetor. Imagina a cena: danças ao redor das chamas, risadas misturadas a cantos estranhos, e a sensação constante de que algo do lado de fora espreitava, mas não ousava atravessar o fogo. O pão e o vinho, além de servirem ao banquete, eram usados em rituais discretos. Algumas famílias guardavam um pedaço do primeiro pão partido e o enterravam no quintal, acreditando que aquilo alimentaria os espíritos protetores da casa. Outras pingavam algumas gotas de vinho no chão como oferenda aos mortos. Era como se o casamento não fosse celebrado apenas entre os vivos, mas também diante das gerações que já tinham partido. E havia rituais ainda mais estranhos. Em certas regiões, acreditava-se que os espíritos invejosos poderiam entrar na casa pela porta principal durante a noite de núpcias. Para evitar isso, os noivos eram conduzidos por uma entrada lateral, ou até mesmo por uma janela. A primeira vez que a noiva entrava na nova casa não era, portanto, pela porta da frente, mas por um caminho alternativo, escondido. Assim, enganava-se o mal, que ficava à espera na entrada principal. O medo de feitiços também estava presente. Por isso, era comum que as roupas dos noivos fossem guardadas com cuidado após a cerimônia. Qualquer pedaço de tecido esquecido poderia ser usado por alguém mal intencionado para lançar uma maldição. Até mesmo os cabelos ou flores que a noiva usava eram recolhidos e queimados, garantindo que nada caísse nas mãos erradas. O silêncio também era visto como arma.
Em alguns lugares, depois da cerimônia, os noivos passavam alguns minutos sem falar nada. Era um pacto de silêncio, acreditando que as primeiras palavras poderiam ser ouvidas e distorcidas por espíritos invejosos. Esse momento, carregado de tensão, fazia o ar pesar como se o próprio tempo tivesse parado. Apenas depois de certo ritual, o silêncio era quebrado, e a festa prosseguia. Mas talvez o mais intrigante fosse a presença de crianças na cerimônia. Muitos acreditavam que elas tinham a capacidade de ver aquilo que os adultos não enxergavam. Por isso, crianças eram colocadas próximas aos noivos, como pequenas sentinelas. Se chorassem sem motivo, dizia-se que os espíritos estavam por perto. Se permanecessem calmas, era sinal de proteção. Imagine o olhar dos pais, atentos a cada gesto dos pequenos, como se deles dependesse o destino do casal. Todos esses costumes criavam uma atmosfera única. Para quem estava presente, o casamento era uma mistura de festa e batalha invisível. Cada gesto tinha um peso, cada som tinha um propósito, cada chama, cada objeto, cada palavra era carregada de significados ocultos. Era como se os noivos estivessem atravessando um campo cheio de armadilhas invisíveis, protegidos apenas pelas tradições de seus antepassados. Hoje, talvez olhemos para tudo isso com curiosidade, até com um leve sorriso. Mas para os antigos, essas superstições eram escudos indispensáveis. Sem elas, acreditavam, os espíritos invejosos encontrariam brechas. E em uma noite em que tantas energias se cruzavam, quem teria coragem de arriscar? Assim, entre barulhos ensurdecedores, véus pesados, fogo constante e gestos quase secretos, os casamentos antigos se tornavam rituais de proteção. Uma luta silenciosa contra aquilo que não se via, mas que todos sentiam no fundo da alma. E a cada casamento, uma pergunta permanecia suspensa no ar. Seriam os noivos fortes o suficiente para resistir aos olhos invisíveis que os observavam naquela noite? Imagine o silêncio pesado de uma sala antiga, iluminada apenas pelo brilho bruxuleante de lamparinas. O casamento está prestes a acontecer, mas o clima ali não é de romance. É de negociação. Sentados frente a frente, os chefes de duas famílias discutem acordos, terras, alianças políticas e vantagens futuras. Entre eles, quase sempre em silêncio, está a noiva. Uma jovem que pouco tem a dizer sobre seu próprio destino. Nos tempos antigos, casar-se não era, para a maioria das mulheres, uma escolha baseada em amor ou desejo. Era um contrato social, e muitas vezes a noiva era tratada como moeda de troca, peça fundamental em jogos de poder que decidiam o rumo de famílias inteiras. O casamento, nesse contexto, era menos sobre sentimentos e mais sobre alianças. Uma união podia significar o fim de uma rivalidade, a soma de fortunas, a conquista de terras ou a aproximação de famílias influentes. A noiva, por mais adornada e celebrada que fosse no grande dia, era, na essência, o elo que selava esses pactos. E quanto mais valiosa fosse sua família, mais peso carregava em seus ombros. Em muitos casos, a jovem sequer conhecia o homem com quem iria se casar. O encontro acontecia no próprio dia da cerimônia, quando o véu era erguido e, diante de uma multidão de testemunhas, ela era entregue. Imagine a tensão de uma garota que, até então, vivia sob o cuidado de seus pais, agora sendo oferecida a um estranho, sem a menor certeza do que a aguardava dali em diante. Não havia espaço para recusa. A tradição era clara. A vontade da família estava acima da individualidade. O dote era parte essencial desse processo. Terras, animais, joias, moedas, tudo isso era oferecido junto com a noiva, como garantia de que a aliança seria vantajosa. Em alguns lugares, o próprio corpo da noiva era considerado parte desse dote, como se sua presença fosse uma extensão material das riquezas. Era comum ouvir histórias de famílias que, diante de dificuldades financeiras, apressavam o casamento das filhas, transformando-as em chave de sobrevivência. Para elas, o altar não era apenas um rito de passagem, mas o ponto final de uma negociação silenciosa. Havia também a ideia de pureza. A virgindade da noiva era vista como um tesouro, algo que aumentava seu valor no mercado dos casamentos. Não eram raros os casos em que famílias inteiras escondiam segredos ou inventavam histórias para proteger a reputação da filha. O menor rumor poderia arruinar não apenas a vida da jovem, mas também o prestígio da família.
Por isso, cerimônias inteiras eram montadas para exibir e provar essa pureza diante da comunidade. Imagine a pressão insuportável de ser transformada em símbolo vivo de honra, sem poder contestar ou se defender. E havia o outro lado. Famílias que usavam a noiva como peça estratégica em jogos de guerra. Em tempos de rivalidade, casar uma filha com o inimigo era uma forma de assinar a paz. Mas essa paz tinha um preço alto. Muitas jovens eram levadas para terras distantes, vivendo entre pessoas que as viam com desconfiança, sempre como a filha do outro lado. Suas vidas se tornavam marcadas pela solidão e pelo esforço de sobreviver em ambientes hostis, sem a proteção da própria família. Algumas culturas levavam a ideia de moeda de troca ao extremo. Há relatos de noivas entregues em troca de favores militares, de alimentos em tempos de fome e até como pagamento de dívidas. A cerimônia podia até ter música, flores e convidados, mas por trás do véu, o que se escondia era uma transação brutal. E todos sabiam disso, embora preferissem manter a aparência festiva, como se a celebração fosse capaz de disfarçar a frieza do acordo. O curioso é que, apesar dessa condição, muitos rituais de casamento eram construídos para dar a impressão de que a noiva tinha algum poder. O ato de caminhar até o noivo, de oferecer-lhe a mão, era, em teoria, um gesto de aceitação. Mas, na prática, era apenas encenação. O destino já estava selado muito antes, e a cerimônia apenas representava, diante da comunidade, aquilo que já havia sido decidido. Era como se todos estivessem participando de um teatro, em que a noiva desempenhava o papel principal, mas sem jamais poder escolher suas falas. E como se não bastasse, o medo rondava essas uniões. Muitas jovens eram alertadas de que, se não cumprissem bem seu papel de esposa, poderiam trazer desgraça não apenas para si mesmas, mas para toda a família. Essa crença transformava o casamento em um peso ainda maior. Não se tratava apenas de agradar ao marido, mas de carregar nas costas a honra de todos os parentes. Um deslize podia ser visto como sinal de maldição, e a noiva era culpada por isso. Em algumas tradições, a noite de núpcias era observada de perto por parentes ou testemunhas, para garantir que a união havia sido consumada. O lençol manchado era exibido como prova da pureza da noiva e da virilidade do noivo. Um ritual que, para nós hoje, soa invasivo e perturbador, mas que na época era considerado necessário para legitimar o contrato. Se algo falhasse, se a prova não fosse apresentada, rumores se espalhavam rapidamente, e a vida da noiva podia se transformar em um tormento sem fim. Há também as histórias mais sombrias, aquelas que atravessaram os séculos em murmúrios. Histórias de noivas que foram oferecidas contra a própria vontade e que desapareceram antes da cerimônia. Fugiam em meio à noite, deixando apenas o vestido pendurado em algum canto, como se fosse uma sombra abandonada. Outras foram levadas à força, arrastadas até o altar diante de olhares silenciosos, porque ninguém ousava enfrentar a vontade dos chefes de família. Essas narrativas, mesmo quando misturadas com lendas, revelam o lado mais obscuro das festas de casamento antigas. Um espetáculo que escondia a dor de quem não tinha voz. E ainda assim, entre tantas pressões e silêncios, algumas noivas encontravam formas discretas de resistência. Pequenos gestos, como um olhar firme, uma frase dita em segredo, ou até a escolha de um acessório com significado oculto, eram maneiras de afirmar sua identidade. Essas marcas, invisíveis para muitos, eram sinais de que, mesmo tratadas como moeda, ainda eram pessoas com histórias próprias. Assim, quando observamos os casamentos antigos sob essa perspectiva, percebemos o quanto a festa escondia sombras. O brilho das tochas, os banquetes fartos e as músicas alegres serviam como cortina. Por trás dela, a noiva era muitas vezes apenas um objeto de troca, um elo em um jogo maior. E mesmo que a comunidade celebrasse, no coração da jovem podia ecoar um silêncio pesado, cheio de medo, incerteza e resignação. E assim, em cada casamento, enquanto os convidados brindavam e riam, uma pergunta pairava no ar. Estaria aquela noiva vivendo um começo de felicidade? Ou apenas sendo entregue como peça de um acordo que a transformava em prisioneira do próprio destino? As roupas de casamento, ao longo da história, sempre foram mais do que simples tecidos costurados. Elas carregavam consigo símbolos, medos, esperanças e até maldições.
Hoje, quando pensamos em uma noiva, logo imaginamos o vestido branco, o véu delicado, os detalhes sutis que transmitem pureza. Mas nas festas de casamento antigas, as vestimentas tinham significados bem mais sombrios. Cada detalhe, cada cor, cada acessório podia ser um amuleto contra o azar ou, ao contrário, um presságio de desgraça. E, muitas vezes, os convidados sabiam ler esses sinais melhor do que os próprios noivos. Em algumas culturas medievais, por exemplo, acreditava-se que a cor branca não era apropriada para noivas, porque chamava a atenção dos espíritos. O branco, visto como luz, poderia atrair seres do além que viriam perturbar a união. Por isso, era comum o uso de vestidos vermelhos, azuis ou dourados, cores que simbolizavam vitalidade, proteção e prosperidade. Porém, esses tons também tinham uma camada oculta de mistério. O vermelho, além de paixão, também evocava sangue e sacrifício. O dourado, embora fosse sinal de riqueza, podia ser visto como um convite à inveja e à cobiça. E o azul, cor da espiritualidade, era usado como um escudo contra feitiços. Assim, cada tom escolhido carregava não apenas beleza, mas também um fardo espiritual. O véu, elemento essencial em muitas tradições, também possuía uma função que ia além da estética. Ele era usado para ocultar a noiva de olhos invejosos e, principalmente, de espíritos malignos que poderiam tentar roubar sua beleza ou interferir no matrimônio. Algumas lendas relatam que, se o vento levantasse o véu durante a cerimônia e deixasse o rosto da noiva exposto antes da hora, isso era sinal de má sorte. Para evitar tal risco, em certas regiões, o véu era pesado, carregado de bordados e pedras, de forma que se tornava quase impossível para a noiva caminhar livremente. Esse peso não era apenas físico, era simbólico, como se representasse a carga que ela levava ao entrar em uma nova vida. Os adornos também traziam histórias bizarras. Colares com dentes de animais eram, em alguns lugares, oferecidos às noivas para protegê-las contra espíritos famintos. Em outras culturas, pequenos amuletos costurados dentro do vestido, invisíveis para os olhos comuns, serviam como proteção. Já os anéis, muito antes de representarem amor eterno, eram vistos como correntes invisíveis, um vínculo que aprisionava a noiva ao seu marido. Para alguns povos, o ato de colocar o anel no dedo era quase como lançar um feitiço de posse. As noivas não eram as únicas a carregar significados ocultos em suas roupas. Os noivos, muitas vezes, usavam capas ou túnicas bordadas com símbolos geométricos. Alguns desses desenhos, que pareciam apenas ornamentais, eram na verdade runas de proteção ou sinais místicos para atrair prosperidade. Mas havia também marcas discretas que indicavam poder, domínio ou até intenções de guerra. Afinal, muitos casamentos eram alianças políticas, e a roupa podia anunciar silenciosamente qual era o verdadeiro propósito daquela união. Os convidados também tinham suas regras. Vestir-se de preto, por exemplo, era proibido em algumas culturas, pois remetia à morte e podia atrair desgraça para o casal. Em contrapartida, em outros locais, o preto era justamente o que afastava maus espíritos. Já o uso de coroas de flores, muito comum entre madrinhas e jovens solteiras, não era apenas um adorno, mas um modo de mostrar pureza e fertilidade. Porém, acreditava-se que, se a coroa murchasse antes do fim da cerimônia, a donzela ficaria amaldiçoada no amor. O mais curioso é que muitos desses símbolos podiam ser interpretados de formas diferentes, dependendo da região ou da crença. O que era considerado um sinal de proteção em um lugar, poderia ser visto como mau presságio em outro. E isso criava um clima de suspense constante durante as cerimônias. Os convidados observavam cada detalhe: o movimento do véu, a cor da fita no cabelo, a forma como o vestido se ajustava ao corpo da noiva. Qualquer desvio do padrão era suficiente para gerar rumores de que algo terrível estava prestes a acontecer. Há relatos de casamentos em que o próprio vestido foi apontado como responsável por tragédias. Em uma vila europeia, conta-se a história de uma noiva cujo vestido era feito de um tecido importado, raríssimo e caríssimo. Durante a cerimônia, as costuras começaram a se soltar, e o vestido desmanchou-se diante de todos. Para muitos, aquilo não era apenas um acidente, era um aviso de que o casamento estava condenado. De fato, semanas depois, o noivo adoeceu misteriosamente e morreu, deixando a noiva viúva em pouco tempo.
Assim, as vestimentas de casamento nas antigas festas não eram apenas roupas, mas mensagens silenciosas, carregadas de mistério. O tecido escondia tanto quanto revelava. Cada camada podia ser lida como uma narrativa paralela à cerimônia. Uma narrativa de medos, desejos, presságios e segredos. Olhar para a noiva ou para o noivo era, de certa forma, olhar para o futuro que se tentava construir. E também para o destino que se temia. Ao imaginar essas cenas, é fácil perceber como os casamentos antigos tinham algo de teatral, quase ritualístico. O vestido não era só uma peça de moda, mas uma armadura espiritual, uma fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo invisível. E cada detalhe, cada fio, podia carregar consigo uma promessa ou uma maldição. Se existe algo capaz de transformar qualquer celebração em um evento memorável, é a música. Ela embala os passos, marca os ritmos e dá vida aos rituais. Mas nos casamentos antigos, a música ia muito além da diversão. Era, em muitos casos, uma forma de comunicação com o invisível. Uma ponte entre o mundo dos vivos e forças que não podiam ser vistas, apenas sentidas. Cada melodia, cada batida, cada dança trazia consigo um significado oculto. E nem sempre esse significado era alegre. Muitas vezes, o som que ecoava nas festas de casamento carregava um ar sombrio, como se fosse um chamado que ressoava no silêncio da noite. Na Idade Média, por exemplo, era comum que coros de vozes femininas entoassem cânticos em línguas quase esquecidas. Alguns estudiosos acreditam que essas canções não eram apenas para encantar, mas também para afastar maus espíritos que pudessem rondar o casal. O curioso é que as letras, quando traduzidas, revelam mensagens enigmáticas, com palavras sobre morte, renascimento e destinos entrelaçados. Imagine estar sentado em um salão iluminado por tochas, ouvindo um coro repetindo versos sobre a fragilidade da vida, enquanto o casal inicia sua união. Seria impossível não sentir um arrepio percorrer a pele. Já em outras culturas, a música dos casamentos era mais percussiva, quase hipnótica. Tambores ressoavam como corações batendo em uníssono, acompanhados de instrumentos de sopro que lembravam lamentos distantes. Essa cadência repetitiva não apenas conduzia à dança, mas parecia induzir todos os presentes a um estado de transe coletivo. Alguns relatos descrevem convidados dançando até a exaustão, como se fossem incapazes de parar, tomados por uma energia que não sabiam de onde vinha. Para os mais supersticiosos, esses momentos não eram apenas alegria, mas uma abertura para que forças sobrenaturais participassem da festa. As danças, por sua vez, possuíam movimentos simbólicos. Em certas regiões, os noivos giravam em círculos, acreditando que esse gesto criava uma barreira invisível ao redor deles. Em outros lugares, os convidados batiam os pés no chão em uníssono, não apenas para marcar o compasso, mas para acordar os espíritos dos ancestrais, convidando-os a testemunhar a união. Algumas danças eram tão vigorosas que pareciam rituais de guerra, como se a celebração fosse também uma preparação contra ameaças invisíveis. Havia ainda tradições mais estranhas. Em determinadas aldeias europeias, por exemplo, um grupo de homens mascarados surgia durante o casamento e executava uma dança grotesca. Suas máscaras, feitas de madeira ou couro, representavam criaturas deformadas ou animais selvagens. Eles cercavam a noiva, simulando tentativas de raptá-la, enquanto os outros convidados a protegiam por meio da dança. Esse estranho espetáculo simbolizava a luta entre o bem e o mal. E acreditava-se que, se a encenação fosse bem-sucedida, o casal teria uma vida próspera. Mas, para quem não conhecia o ritual, a cena parecia mais um pesadelo encenado no meio da festa. A música também podia ser perigosa. Há registros de festas em que instrumentos eram tocados de maneira tão intensa que alguns acreditavam que atraíam presenças indesejadas. Um antigo cronista descreveu um casamento em que, ao som de gaitas e tambores, uma tempestade inesperada se formou sobre o vilarejo. O vento derrubou tendas, apagou tochas e deixou todos em pânico. Para os moradores, aquilo não era coincidência. Era um sinal de que a música havia perturbado forças que deveriam permanecer em silêncio. As próprias letras das canções, em muitos casos, tinham algo de macabro. Eram histórias de casamentos que terminaram em tragédia, de noivas que desapareceram na noite de núpcias, de maridos que não voltaram da guerra. Esses versos, cantados em coro,
pareciam quase maldições entoadas em forma de melodia. E ainda assim, eram repetidos geração após geração, como se o povo acreditasse que lembrar da tragédia era uma forma de evitá-la. Não podemos esquecer das danças circulares, em que todos os convidados se davam as mãos e giravam em volta do casal. À primeira vista, parecia apenas uma brincadeira. Mas, em algumas culturas, esse círculo simbolizava aprisionar o casal no destino traçado pelos deuses. A dança não era apenas para abençoar. Era para selar o caminho dos noivos, impedindo-os de fugir do que lhes estava reservado. É curioso pensar que aquilo que hoje vemos como simples diversão já foi considerado ritual sagrado. A música, com seus tons ora alegres, ora melancólicos, criava atmosferas que mexiam com a mente e com os corações. E as danças, muitas vezes enérgicas e até violentas, revelavam um lado do casamento que não era apenas celebração, mas também luta e proteção. Imagine-se, agora, sentado em uma dessas festas antigas. As tochas iluminam fracamente o salão, o som dos tambores reverbera no peito, vozes entoam cânticos em uma língua que você não compreende. Ao redor, pessoas giram e dançam como se estivessem possuídas por algo maior do que elas mesmas. No centro, o casal, envolto em véus e símbolos, observa tudo em silêncio. Nesse instante, não parece apenas uma festa, mas um pacto selado entre mundos diferentes. O casamento, nesse contexto, deixava de ser apenas a união de duas pessoas. Tornava-se um espetáculo ritual, onde música e dança não eram adereços, mas ferramentas para abrir portais, afastar o medo e, talvez, atrair forças que ninguém ousava nomear em voz alta. E é nesse entrelaçamento de sons e movimentos que podemos sentir o lado mais enigmático e perturbador das antigas festas de casamento. Os presentes de casamento, hoje vistos como símbolos de carinho e prosperidade, já foram, em épocas passadas, algo muito mais enigmático e até perturbador. Nas antigas festas, os presentes não eram apenas gestos de generosidade. Carregavam intenções ocultas, simbolismos perigosos e, em alguns casos, verdadeiras maldições disfarçadas de oferendas. Cada objeto oferecido ao casal tinha um significado, e os convidados sabiam disso. Era como se cada presente fosse uma peça colocada no destino dos noivos, capaz de abrir caminhos ou fechar portas para sempre. Em muitas culturas, acreditava-se que os presentes funcionavam como proteção espiritual. Panelas de ferro, por exemplo, eram comuns em aldeias europeias. Não era apenas uma ajuda para a nova vida do casal, mas também um escudo contra feitiços, pois o ferro era visto como metal que afastava espíritos ruins. Porém, se o objeto viesse trincado ou mal acabado, era sinal de mau agouro. Havia quem acreditasse que oferecer um utensílio defeituoso podia atrair doenças ou discórdias para o lar recém-formado. Outro presente muito comum eram espelhos. Mas esses não eram entregues apenas por vaidade. O espelho, segundo antigas superstições, refletia não só a imagem, mas também a alma. Dar um espelho a uma noiva significava, em teoria, desejar que ela fosse capaz de se ver claramente e manter a harmonia em sua nova casa. No entanto, havia quem usasse esse presente como forma de maldição. Acreditava-se que, se um espelho oferecido quebrasse nos primeiros dias após o casamento, o casal estaria condenado a 7 anos de infortúnios. O presente, então, carregava uma ameaça silenciosa, sempre à espreita. Mais sinistros ainda eram os presentes vivos. Animais eram oferecidos não apenas como fontes de alimento ou trabalho, mas como símbolos místicos. Um galo entregue a um noivo, por exemplo, representava virilidade e fertilidade. Porém, se o animal morresse antes da lua de mel, acreditava-se que a união estava amaldiçoada. Algumas histórias contam sobre casamentos em que o presente de um simples gato ou cão parecia trazer desgraças sem fim, como se o animal fosse um portador de má sorte. Também eram comuns objetos ornamentais, como esculturas ou pequenos ídolos. Para alguns, esses itens traziam a proteção dos deuses. Para outros, eram considerados perigosos, capazes de carregar consigo espíritos indesejados. Há registros de noivos que se recusaram a aceitar determinados presentes, temendo que estivessem enfeitiçados. E muitas vezes, esses temores se confirmavam. Relatos contam sobre figuras de madeira ou pedra que, após colocadas no lar, eram associadas a desavenças, doenças súbitas e até mortes inexplicáveis. O ato de presentear, portanto, não era inocente. Era carregado de intenções, boas
ou más. Em certos vilarejos, acreditava-se que inimigos aproveitavam a ocasião para infiltrar maldições disfarçadas de presentes. Por isso, havia sempre alguém encarregado de purificar os objetos antes de entregá-los ao casal. Esse ritual podia envolver água, fogo ou até sangue de animais sacrificados. A festa, assim, não era apenas uma celebração alegre, mas também um momento de tensão, em que todos observavam com atenção o que era colocado diante dos noivos. Entre os presentes mais estranhos, destacavam-se as armas. Espadas, adagas e lanças eram oferecidas em casamentos nobres, não como incentivo à violência, mas como símbolos de proteção da nova família. Contudo, havia uma crença perigosa. Se a lâmina cortasse alguém durante a cerimônia, mesmo que por acidente, isso significava que o casamento seria marcado por sangue. Não eram poucos os que viam nesses presentes uma espécie de aviso sombrio, um prenúncio de guerras familiares ou de tragédias que rondariam o casal. Até mesmo alimentos podiam ser presentes carregados de mistério. Pães, bolos e vinhos eram entregues com votos de prosperidade, mas também poderiam esconder segredos. Um bolo que não crescesse bem no forno, por exemplo, era interpretado como sinal de infertilidade para a noiva. Já o vinho azedo, se oferecido como presente, representava um casamento condenado a discórdias. Muitos acreditavam que, ao aceitar tais alimentos, o casal também aceitava o destino embutido neles. Há histórias que falam de presentes que pareciam perseguir seus donos. Um antigo relato europeu descreve um casal que recebeu uma caixa de madeira lindamente entalhada. Ninguém sabia quem havia oferecido o presente, e ele foi colocado no quarto dos noivos. Dias depois, barulhos estranhos começaram a ser ouvidos à noite, como se algo se arrastasse dentro da caixa. O casal, tomado pelo medo, resolveu queimá-la, mas a madeira parecia não pegar fogo. O objeto desapareceu misteriosamente, e pouco tempo depois, a noiva adoeceu gravemente. Coincidência? Para muitos não. Assim, o ato de abrir presentes em um casamento antigo não era uma ocasião de alegria despreocupada como vemos hoje. Era um momento carregado de tensão e expectativa. Cada objeto era analisado com atenção, cada detalhe observado em busca de sinais ocultos. Presentes podiam ser bênçãos, mas também podiam ser maldições silenciosas, esperando o momento certo para se manifestar. Nos casamentos antigos, a mesa de presentes era, na verdade, um palco de mistério. Um lugar onde intenções eram reveladas não pelas palavras, mas pelos objetos escolhidos. E para os noivos, cada pacote aberto era uma roleta invisível, capaz de determinar se a nova vida traria alegria ou desgraça. Poucos rituais são tão simbólicos em um casamento quanto o brinde. Hoje, ele é sinônimo de alegria, taças erguidas em celebração e desejos de felicidade. Mas, nos casamentos antigos, o simples ato de beber em honra ao casal podia carregar significados sombrios e até perigosos. O brinde não era apenas um gesto social. Era, em muitos lugares, um pacto silencioso, um ritual de proteção ou de maldição. As bebidas servidas durante as festas eram preparadas com ingredientes que muitas vezes iam além do sabor. O vinho, por exemplo, era considerado o líquido da vida. Seu tom vermelho evocava o sangue, e por isso beber dele era quase como selar a união com um sacrifício simbólico. Em alguns casamentos, misturava-se ao vinho pequenas ervas com propriedades místicas, destinadas a garantir fertilidade ou afastar maus espíritos. Porém, quando mal dosadas, essas ervas provocavam alucinações, febres e até mortes súbitas. Para os convidados, esses infortúnios eram vistos não como um envenenamento acidental, mas como sinais de que a bebida havia chamado forças perigosas para dentro da festa. Em outras regiões, o brinde era feito com hidromel, uma bebida fermentada de mel e água. Acreditava-se que o mel carregava o doce da vida conjugal, mas também podia atrair inveja. Se a bebida fermentasse de forma errada, criando um gosto amargo, era interpretado como presságio de um casamento infeliz. Curiosamente, a expressão lua de mel nasceu justamente dessa tradição. Durante um mês após a cerimônia, o casal deveria beber hidromel todos os dias, acreditando que isso garantiria fertilidade. Mas muitos relatos falam de noivos adoecendo gravemente durante esse período, como se o doce líquido tivesse trazido mais dor do que prosperidade. O ato de erguer as taças também tinha sua carga de mistério.
Em alguns casamentos, era costume bater com força as bordas das taças umas contra as outras, acreditando que o som afastava espíritos malignos. Esse costume, porém, também trazia riscos. Taças de vidro ou cristal se quebravam facilmente, e um brinde que resultasse em cacos espalhados era visto como sinal de desgraça iminente. Para os supersticiosos, um copo quebrado não era acidente, era um aviso. Ainda mais perturbador era o costume de alguns povos de misturar uma gota de sangue na bebida dos noivos. Em rituais pagãos, essa prática simbolizava a fusão das vidas, tornando-os inseparáveis. Mas também significava que, a partir daquele momento, a alma de um pertencia ao outro. Para quem assistia, o ato tinha um ar solene, mas também assustador, como se o casal estivesse selando não apenas uma união terrena, mas um contrato com algo além da compreensão humana. Os brindes, muitas vezes, vinham acompanhados de palavras rituais. Em certas aldeias, recitava-se em coro frases que desejavam prosperidade. No entanto, se alguém errasse as palavras ou se engasgasse no meio da recitação, acreditava-se que um mau presságio havia sido lançado sobre o casal. Havia também aqueles que aproveitavam o momento para lançar maldições disfarçadas de votos. Uma frase ambígua podia soar como bênção para uns, mas carregar desejos ocultos para outros. E ninguém podia ter certeza do que havia sido realmente dito. O mais curioso é que nem sempre o casal sabia o que estava bebendo. Muitos noivos confiavam cegamente nos anfitriões ou parentes que preparavam as bebidas. Mas havia histórias de copos adulterados, onde alguém acrescentava substâncias para influenciar o destino da união. Poções de amor, ervas alucinógenas e até venenos eram misturados às taças, transformando o brinde em um ato perigoso. Em alguns relatos, noivos desmaiaram logo após beber, e a festa terminou em tragédia. Os convidados, em choque, não sabiam se haviam testemunhado um acidente, um feitiço ou um crime. Também existia a tradição de compartilhar a mesma taça. O casal bebia primeiro, e em seguida a taça passava de mão em mão entre os convidados. Esse gesto representava união e confiança, mas também abria espaço para o desconhecido. Afinal, ninguém sabia se a bebida permaneceria pura até o fim. Alguns acreditavam que, ao circular, a taça acumulava não apenas saliva, mas também energias, boas ou más, de cada pessoa. Ao final, o líquido já não era mais o mesmo, e quem bebesse do último gole carregaria consigo toda a carga invisível deixada pelos demais. Há até relatos de casamentos em que o brinde não era feito com vinho ou hidromel, mas com misturas bizarras, como leite azedo ou cervejas extremamente amargas. A ideia era provar que os noivos seriam capazes de enfrentar juntos as adversidades da vida. Porém, o risco era real. Muitas dessas bebidas estavam estragadas, provocando intoxicações coletivas que transformavam a festa em um cenário de lamentos. Assim, o brinde, que para nós hoje é sinônimo de alegria, nas antigas festas era um dos momentos mais carregados de tensão e mistério. Cada gole trazia não apenas sabor, mas também medo. A taça podia conter prosperidade, amor e proteção, ou carregar consigo a semente da desgraça. Imagine-se naquela cena, um salão iluminado por velas, o som de tambores ecoando, os noivos erguendo suas taças. Todos observam em silêncio enquanto eles bebem o líquido que brilha sob a luz tênue. Ninguém sabe ao certo o que foi colocado ali dentro. Um brinde, um sorriso, um gole. E no ar, a sensação de que algo mais profundo e invisível acabou de ser selado. Hoje, quando ouvimos falar em lua de mel, logo pensamos em viagens românticas, praias paradisíacas ou retiros tranquilos. Mas, nos casamentos antigos, a chamada lua de mel tinha um significado muito mais sombrio e, em alguns casos, até assustador. Era um período carregado de rituais, expectativas e segredos. Um tempo em que o casal recém-formado não apenas celebrava sua união, mas também enfrentava forças invisíveis que, acreditava-se, rondavam os primeiros dias de convivência. O termo em si nasceu de um costume peculiar. Durante o primeiro mês após o casamento, o casal deveria consumir hidromel, bebida fermentada feita de mel, todos os dias. O mel simbolizava doçura, prosperidade e fertilidade. Porém, havia também a crença de que esse ritual era essencial para proteger os noivos contra espíritos que poderiam tentar sabotar sua união. O doce líquido, nesse contexto,
funcionava quase como um antídoto contra o mal. Ainda assim, muitos relatos contam que o consumo exagerado do hidromel causava enjoos, delírios e até alucinações. E para os supersticiosos, esses efeitos não eram vistos como consequências naturais, mas como sinais de que o casal estava sendo testado por forças ocultas. Outro aspecto perturbador da lua de mel antiga era o isolamento. Diferente de hoje, em que os noivos buscam lazer e descanso, os casais de séculos passados muitas vezes eram levados a locais afastados, longe da comunidade. Acreditava-se que esse isolamento era necessário para evitar que invejas ou feitiços interferissem nos primeiros dias de união. Mas havia também um lado sombrio. Muitos desses locais eram cabanas rústicas, cavernas ou até casas abandonadas. Imagine dois jovens, muitas vezes praticamente estranhos, já que em muitos casamentos eles se conheciam pouco, deixados sozinhos em um ambiente inóspito, carregando o peso de expectativas sociais e espirituais. O silêncio dessas noites, quebrado apenas por ruídos da natureza ou por barulhos inexplicáveis, devia ser tão sufocante quanto qualquer maldição. A consumação do casamento era outro ponto que cercava a lua de mel de mistério. Não era apenas um ato íntimo entre duas pessoas, mas um verdadeiro ritual, observado à distância pelos familiares ou pela comunidade. Em algumas culturas, a prova da virgindade da noiva era exibida publicamente, como se fosse parte da celebração. O lençol manchado de sangue era mostrado como garantia da honra da família e da fertilidade do casal. Porém, quando esse sinal não aparecia, começavam as suspeitas, os rumores e, muitas vezes, as tragédias. A pressão desse ritual transformava a lua de mel em uma noite de medo, mais do que de amor. Há relatos ainda mais sombrios. Em certas regiões, a lua de mel era vista como um período em que o casal estava mais vulnerável a ataques sobrenaturais. Por isso, amuletos eram pendurados ao redor do leito. Dentes de animais, ramos de ervas secas e até pequenos sacrifícios eram colocados próximos à cama. Alguns acreditavam que durante a noite, espíritos tentavam separar os corpos dos noivos, e cabia aos objetos mágicos protegê-los. Se um desses amuletos caísse no chão ou se quebrasse, era interpretado como sinal de que a união estava em risco. Também havia o medo de sonhos. Muitos noivos relatavam ter pesadelos durante a lua de mel. Sonhos com figuras sombrias, sombras que se aproximavam do leito, ou vozes que os chamavam pelo nome. Para os mais velhos, esses sonhos eram advertências, presságios de que algo maligno rondava a nova união. Em alguns casos, as famílias contratavam feiticeiros ou sacerdotes para realizar rituais de proteção, queimando incensos e entoando cânticos ao redor da cabana onde o casal passava a noite. E havia ainda o lado político da lua de mel. Em casamentos arranjados, especialmente entre famílias nobres, o período inicial não era apenas de intimidade, mas também de vigilância. Servos, criados ou até parentes permaneciam próximos, atentos a cada detalhe. O futuro de alianças inteiras podia depender do sucesso da lua de mel. E nesse contexto, o que deveria ser um momento de descoberta se tornava um palco de pressões e intrigas. Algumas lendas falam de luas de mel que terminaram em tragédia. Histórias de noivas que desapareceram misteriosamente durante a noite, de noivos encontrados mortos sem explicação, ou de casais que enlouqueceram após dias de isolamento, ouvindo vozes que ninguém mais escutava. Esses relatos, transmitidos de geração em geração, davam à lua de mel uma aura quase maldita. Afinal, era nesse período que se definia se a união seria abençoada ou amaldiçoada. Quando olhamos para essas tradições, percebemos que a lua de mel antiga era muito mais do que um tempo de romance. Era uma prova, um teste de resistência, fé e coragem. Cada noite carregava expectativas, cada gesto podia ser interpretado como um sinal. O casal não apenas aprendia a conviver, mas também enfrentava os próprios medos e as sombras que, acreditava-se, rondavam qualquer nova união. Hoje, viajamos em busca de prazer e descanso. Mas, no passado, a lua de mel era um mergulho em um território desconhecido, onde amor e terror caminhavam lado a lado. Imagine estar em uma cabana isolada, cercado de símbolos estranhos, ouvindo o vento bater contra as paredes, sem saber se o barulho do lado de fora é apenas um animal noturno ou algo que veio para testar o destino da sua vida recém-iniciada.
nem todas as festas de casamento antigas terminavam com alegria. Aliás, muitas delas entraram para a história justamente porque terminaram em tragédia. Se hoje imaginamos a celebração como um momento de união e felicidade, no passado esse mesmo evento podia se transformar em um palco de disputas, acidentes, assassinatos e até maldições que, segundo os antigos, recaíam sobre famílias inteiras. E é nesse ponto que o lado mais sombrio das cerimônias vem à tona. Quando a música silenciava e a noite se transformava em luto. Um dos maiores perigos das festas de casamento era a própria fartura. Banquetes eram repletos de comidas gordurosas, bebidas fortes e pratos preparados às pressas. Não era incomum que convidados morressem envenenados, e nem sempre por acidente. Em casamentos de famílias nobres, era comum que inimigos aproveitassem a ocasião para eliminar rivais discretamente. Um cálice de vinho misturado com veneno ou uma carne estragada eram suficientes para transformar o dia mais esperado em um pesadelo coletivo. E como muitos envenenamentos aconteciam em meio a dezenas de pessoas, era impossível saber ao certo quem havia sido o alvo, se o noivo, a noiva ou um convidado importante. Outro fator trágico eram os duelos. Sim, casamentos eram terreno fértil para confrontos. Basta imaginar, famílias diferentes, muitas vezes com rivalidades antigas, reunidas no mesmo espaço, regadas à bebida e tensões acumuladas. Uma palavra mal colocada, uma dança considerada desrespeitosa, ou até um olhar atravessado podiam desencadear brigas violentas. Há registros de festas interrompidas por batalhas campais, com espadas desembainhadas no meio do salão. E nesses casos, os noivos assistiam, impotentes, ao sangue substituir o vinho e a música ser abafada pelos gritos de ódio. Também havia o lado sobrenatural. Em vilarejos medievais, acreditava-se que casamentos chamavam a atenção de espíritos invejosos, os chamados perturbadores de núpcias. Esses seres, segundo o folclore, se infiltravam nas festas para provocar desastres. Era por isso que muitas cerimônias incluíam rituais de proteção, como a quebra de pratos ou a queima de ervas, mas nem sempre dava certo. Há histórias de casamentos em que subitamente a iluminação se apagava, mesas desabavam sem explicação ou noivas desmaiavam em transe, murmurando palavras em línguas desconhecidas. Esses episódios eram vistos como sinais de que a união estava amaldiçoada desde o início. E o que dizer dos acidentes? Hoje, pensamos em pequenos imprevistos, como um bolo que cai ou um vestido rasgado. Mas no passado, as festas eram muito mais arriscadas. Pavilhões improvisados podiam desabar. Tochas mal posicionadas incendiavam tecidos. Cavalos se assustavam em meio ao barulho e atropelavam convidados. Em regiões rurais, alguns casamentos aconteciam perto de rios ou penhascos, e bastava um passo em falso, em meio à escuridão e à euforia, para que uma vida fosse perdida. Esses acidentes, além de causarem dor, eram sempre interpretados como presságios, sinais de que os deuses, ou Deus, não aprovavam aquela união. Havia também a pressão psicológica sobre os noivos. Em certas culturas, se a consumação do casamento não fosse comprovada na mesma noite, a festa podia se transformar em tribunal. Os convidados zombavam, as famílias pressionavam, e a vergonha pública podia levar a finais trágicos. Há relatos de noivas que tiraram a própria vida por não suportarem a humilhação, ou de noivos que fugiram na calada da noite, abandonando o casamento e provocando escândalos que marcavam gerações. Um detalhe curioso e macabro é que muitas famílias acreditavam que, se uma tragédia ocorresse durante o casamento, ela deveria ser mantida em segredo. Em vez de interromper a festa, alguns senhores ordenavam que a música continuasse, que os convidados comessem e dançassem, mesmo sabendo que um corpo estava sendo velado em algum quarto da casa. Era uma forma de enganar o destino, mostrando que a alegria não seria vencida pelo infortúnio. Mas para quem presenciava, a cena era surreal. Risadas de um lado, pranto abafado do outro. E talvez o mais estranho de tudo seja como, em muitos casos, as pessoas voltavam para casa com a sensação de que haviam participado de algo maior do que um simples casamento. Como se aquela tragédia fosse parte inevitável do ritual, uma espécie de sacrifício necessário para selar a união. Para alguns, a vida era levada como sempre. Para outros, o peso daquele dia ficava para sempre marcado na memória, como uma sombra que jamais se dissipava. Assim, percebemos que, nos casamentos antigos, a fronteira entre celebração e desastre era extremamente fina.
Bastava um detalhe fora do lugar para que a festa mais aguardada se transformasse em um pesadelo coletivo. E o mais assustador, mesmo depois de séculos, essas histórias continuam a nos fascinar e a nos fazer perguntar: quantos casamentos de antigamente realmente terminaram em felicidade, e quantos apenas esconderam as tragédias por trás das músicas e dos brindes? Os casamentos antigos não eram apenas cerimônias de amor. Eram rituais carregados de medo, superstição e mistério. Cada passo, da escolha da noiva, ao banquete, ao isolamento da lua de mel, escondia tradições bizarras que hoje soam quase inacreditáveis. Entre venenos em taças, duelos em meio a danças, pressões insuportáveis sobre os noivos e ritos para afastar forças invisíveis, percebemos que as festas de casamento eram mais do que celebrações. Eram verdadeiras provas de resistência. A cada capítulo, vimos como a vida medieval estava sempre à beira do sagrado e do profano, do riso e da tragédia. Uma noiva desmaiando no altar podia ser vista como maldição. Um simples copo de vinho derramado podia ser sinal de traição. Um fogo acidental poderia se transformar em lenda passada por gerações. Assim, o que para nós hoje é uma festa romântica e alegre, no passado se tornava um campo minado de perigos e segredos. E, no entanto, há algo fascinante em tudo isso. Porque, no fundo, essas tradições falam sobre o mesmo desejo humano que existe até hoje. A busca por união, por eternidade, por um começo que vença o medo do fim. Talvez seja isso que mantém viva a curiosidade sobre essas histórias. Quanto mais conhecemos, mais queremos saber. Agora, ao fechar os olhos e deixar que o sono chegue, lembre-se: as festas de casamento que você conhece hoje são um reflexo distante, suavizado e romantizado de algo muito mais sombrio. Mas quem sabe, em algum canto esquecido da memória humana, as sombras desses antigos rituais ainda espreitam, esperando para serem contadas novamente. E se você ficou impressionado com os segredos escondidos nos casamentos antigos, prepare-se, porque o mundo medieval guarda ainda mais mistérios. Mistérios que em breve você também vai conhecer.